James Webb foi um político norte-americano. Ele foi, na verdade, depois convidado pelo presidente Kennedy, na década de 60, para administrar a NASA. Ele foi o segundo administrador da NASA. Inclusive, ele ajudou bastante naqueles projetos de missões espaciais, inclusive da Apollo, a missão Apollo que levou o homem à Lua. E o James Webb, ele teve assim, uma participação bastante ativa no Senado norte-americano para conseguir verba justamente para a NASA ter essas missões espaciais super importantes. O telescópio espacial James Webb, ele não tinha esse nome inicialmente, ele se chamava Next Generation, que traduzindo seria a próxima geração de telescópio espacial, que eles viram que o telescópio espacial Hubble estava tendo excelentes resultados, então eles começaram lá na década de 90, assim, com mais efetividade, estudar um novo telescópio espacial. E depois, em 2002, é que homenagearam esse telescópio espacial como James Webb. E ele é diferente porque ele é um telescópio com um diâmetro de espelho maior do que o telescópio espacial Hubble. Ele tem 6,5 metros aproximadamente de diâmetro. Na verdade, não é um espelho único como o Hubble. São vários espelhos hexagonais, e ele tem um conjunto de espelhos sensacionais, e sensores que são capazes de detectar na faixa do infravermelho. Então ele consegue detectar muito mais detalhes na imagem do que o telescópio Hubble. Ele foi lançado em 2021, no Natal, num centro espacial aqui na Guiana Francesa, por um foguete chamado Ariane 5, um foguete sensacional também, E ele começou já a trabalhar em 2022, já com excelentes imagens. E uma das imagens mais impressionantes, na minha opinião, é aquela em que ele captura a distorção das imagens de galáxias distantes devido à distorção do espaço-tempo, por causa de um objeto de grande massa que não é visível. Então, ele mostra naquela imagem galáxias sendo, as imagens das galáxias, a luz das galáxias sendo distorcidas por causa do espaço-tempo, entortado, por assim dizer, devido a um objeto de grande massa. Nosso olho não enxerga no infravermelho. Agora, o James Webb, com seus sensores e seus espelhos, ele consegue captar imagens nessa faixa de onda eletromagnética, nessa faixa de luz, no infravermelho. E por isso ele consegue detectar objetos celestes atrás de grandes nebulosas que antes tampariam a nossa visão de coisas que estão atrás. Então, o infravermelho ele consegue atravessar essas nebulosas de gases e de poeira. Então, o James Webb consegue enxergar, por assim dizer, o que está dentro desta nebulosa ou atrás dela. E o que tem dentro da nebulosa? Justamente a formação de novas estrelas e novos planetas, novos sistemas estelares ou novos sistemas solares, por assim dizer. Então, ele consegue enxergar a formação de planetas e também analisando o que a gente chama de espectro eletromagnético, é como se fosse um biólogo dissecando um ser vivo ali para entender o que tem lá dentro. Então é o astrofísico dissecando a luz para entender o que a luz pode trazer de informação. Então, o James Webb ele consegue, através desse estudo da espectroscopia, identificar o que tem nas atmosferas de determinados exoplanetas, que são os planetas que giram em torno de outras estrelas, como, por exemplo, essa descoberta do dióxido de carbono na atmosfera planetária desse exoplaneta. Com o James Webb, talvez seja possível
identificar certos elementos químicos na atmosfera de exoplanetas que indiquem a possibilidade de seres vivos, tal como a gente conhece aqui a vida do nosso conceito, né? Que dependem, por exemplo, de certo aspecto da atmosfera, ou a vida liberando certos elementos químicos, como por exemplo o gás metano. O gás metano seria um indicativo, né, da existência de vida tal como nós conhecemos. Também a presença de uma atmosfera muito semelhante ao nosso planeta, né, riquíssima em nitrogênio, oxigênio. O James Webb poderia talvez trazer essas perspectivas, né, tão sonhadas, né, pelos astrônomos, pelos cientistas, de encontrar vida, né, fora da Terra.